Olá! Nesse vídeo eu quero mostrar para você o que fazer ou como fazer para você juntar dinheiro. Por exemplo, juntar 100 mil reais. O que precisa fazer? Tá? Ou o valor que você definir como sendo uma meta. Bom, antes disso, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece, eu sou Master Coach, consultor, educador financeiro e te convido agora, vai aí e te inscreve no canal, tá bom? Convite feito. E ao mesmo tempo, dê o seu like, comente, compartilhe e conheça mais também no Instagram, no Telegram e o meu curso de finanças. Tudo que eu vou falar hoje aqui, ele está muito bem expresso no meu curso de finanças. O link de tudo isso está na descrição do vídeo. Bom, as 4 coisas que eu entendo que seja aquilo que realmente faz com que a pessoa organize a sua vida, que junte dinheiro, que passe a ter uma vida de prosperidade e de riqueza, tem esses passos aqui. O primeiro deles, tá, e é o fundamental, é ter uma mentalidade de riqueza. Tá? Você precisa se sentir rico, precisa se sentir próspero. Então, isto é o que se chama do mindset. Você precisa trabalhar isso e isso tem que estar dentro de você. Não está lá fora. Primeiro está dentro de você, depois lá fora. É o seu jeito de pensar. Então, mindset da riqueza, mentalidade de riqueza é uma forma de ser, tá? É entender e acreditar que isto é uma coisa que você faz parte, que você pertence, que você, se você não tem, deixe de lado essas imagens que não são favoráveis e se detenha naquelas que você imagina, que você pode fazer agora mesmo, tá? Bom, então essa é a primeira coisa, ter esta mentalidade de riqueza. Isso é fundamental. Então guarde isso, porque sem isso você não vai conseguir fazer nenhum progresso na vida financeira, infelizmente. Ok? Segunda coisa, tá? É ter um objetivo bem definido, mas não é um objetivo assim de algum dia, no final do ano. Não, você não vai, por exemplo, viajar e chegar para comprar o seu bilhete e não saber para onde que você vai. Tá? Não saber que dia, que hora, você não estar preparado para isso. Você não vai no restaurante e chega lá e na hora você não sabe o que escolher, não sabe o que pedir. Então, o objetivo definido é a forma de alavancar, de colocar o carro em funcionamento. Você define e mentalmente você vivencia isso. Então, dentro desse primeiro do mindset e o objetivo, eu junto como sendo o primeiro passo, um grande passo. Como ilustração, certa vez eu era representante, consultor e diretor financeiro de uma grande empresa e o dono da empresa, no meio de uma crise, me disse, pintou um quadro e me disse que a situação ia ser essa e essa e essa. E eu fiquei espantado com uma naturalidade dele, que parecia uma fantasia para mim, porque eu era o responsável pelas finanças e não estava enxergando aquilo naquele momento. E ele me disse o seguinte, e eu perguntei para ele, você acredita nisso de verdade? Ele olhou bem para mim com os olhos iluminados e me disse assim, eu acredito como se isso já estivesse aqui, eu tenho detalhes disso. Eu fiquei impressionado. Passado alguns meses, menos de um ano, a situação tinha se revertido. Ok, foi magia? Foi alguma coisa? Não, foi algo específico. Foi um trabalho sendo feito em cima de algo bem específico e objetivo. Então tá aí o primeiro passo. O segundo passo, você precisa fazer um diagnóstico das suas finanças. Precisa saber como é que está. Tá? O diagnóstico é fazer um exame. Né? O exame começa, bom, como é que o dinheiro circula na sua vida. Tá? Equivalente, por exemplo, a um exame de saúde. Normalmente os médicos pedem um exame de sangue para olhar o que está se passando, o que está acontecendo por dentro, quais as medidas que você tem em vários tipos de medições que são possíveis. O diagnóstico financeiro é a mesma coisa. Qual é o valor que você ganha líquido? Né? Quanto você ganha? Tá? É bem simples isso, mas muitas vezes isso não é muito claro para todo mundo. Quanto é que você tem por mês? Bom, a segunda coisa é aonde está indo o dinheiro, né? Como é que está esse movimento? Tá? Onde é que você está gastando? Né? Você vai, então, ter surpresas. Como se diz, vai cair a ficha quando você faz isso. Tá? Então, você vai identificar, então, nesse seu diagnóstico, a sua situação financeira, com o objetivo final de ter claro quanto que você está tendo de sobra no final. Tá? Quanto que está sobrando? Tá? Normalmente não se tem isso muito claro e se tem grande surpresa quando faz esse exercício aqui. Você pode até fazer isso à medida que você pode parar o vídeo agora ou no final do vídeo, faça um exercício com você mesmo. Todas as pessoas que eu atendo ou as pessoas que participam do meu curso, elas têm essa surpresa. Puxa, eu fiquei impressionado e eu não tinha ideia de quanto eu estava gastando.
Bom, isso é muito comum, mas não é para assustar, é para, na verdade, a partir do diagnóstico, fazer o tratamento, fazer o trabalho de recuperação. Então é um mapa que vai mostrar o caminho que o dinheiro está fazendo, tá? Bom, então esse é o segundo passo, a segunda coisa, tá? Bom, feito o diagnóstico, você fez o diagnóstico, examinou, sabe por onde que as coisas, você está com aquele laudo ali na sua frente, né? Uma folha de papel, tá? Uma planilha. Então agora você vai olhando aquilo, vai ver o seguinte, bom, o que eu vou fazer para mudar isso, tá? Ou seja, olhando as despesas. Divida essa quantidade de despesas que você está enxergando naquelas que são obrigatórias, que você precisa, e aquelas que não são obrigatórias, que você pode ficar sem elas por um tempo. Então, 2 grupos. Então, aí olhando elas, você vai começar a pegar uma por uma e vai ver o que você pode fazer. Por exemplo, despesas que você tenha não obrigatórias, tá? Como é que você pode analisar isso? Você vai olhar, por exemplo, que você vai a restaurantes 2 vezes por semana, vai uma vez a cada 5 dias, enfim, você vai ver, bom, isso aqui é obrigatório? Não, eu posso diminuir um pouco isso, não precisa cortar toda de vez, tá? Então, esse é um tipo de despesa, de gasto. Outro gasto como exemplo, por exemplo, os gastos que são obrigatórios, gastos para viver. Você tem lá, por exemplo, locomoção, você tem o consumo de água, de luz, de essas coisas, elas não podem ficar não pode cortar, mas você talvez possa diminuir olhando elas, reunião com a família, olha os gastos e diz, bom, aqui a gente pode economizar tanto. Então você viu coisas que pode cortar, coisas que pode diminuir. Nos gastos, nesses gastos obrigatórios, tem coisas que se pode cortar, pelo menos provisoriamente. Por exemplo, você vai notar que tem um carro e tem uma moto, por hipótese. E essa moto e esse carro, para locomoção, você precisa de um só. Então você pode temporariamente abrir mão de um para depois você se dar o luxo mais adiante de, digamos assim, juntar esse dinheiro para fazer algum investimento. No terceiro passo que está junto aqui, que é você ter uma reserva de emergência, tá? Bom, então este terceiro passo, tá? A reserva de emergência é aquilo que você precisa guardar para se você tiver algum problema, tiver algum desafio, uma situação que você não esperava e tal. Todo mundo já tem ideia dessa necessidade. Como é que faz isso? Bom, se você está empregado, você tem, na verdade, você tem uma certa, digamos assim, segurança temporária, porque se você é admitido, você pode ter umas verbas de rescisão, você então tem essa parte. Você pode ter a reserva de emergência para 6 meses, ou seja, se você ganha 4 mil, por exemplo, tá? Vamos pegar como referência. Bom, vamos fazer uma média. Se você é empregado, seria então os 6 mil, os 4 mil vezes 6. Se você é autônomo, você, por exemplo, precisa de uma reserva de 12 meses, para ter mais segurança, porque tem altos e baixos. Somando as duas, né, dá uma média de 9 meses. Então, faça uma reserva para 9 meses. Se você tem a renda mensal de 4 mil, 9 vezes 4 são 36 mil que você precisa. Invista no Tesouro Selic, em alguma coisa, num CDB de liquidez diária que você possa resgatar. Você não vai ter grandes lucros, mas você tem a garantia de poder a qualquer momento tirar e você está protegido. Feito isso, vamos para a parte final, que é o objetivo do vídeo, é como você pode juntar 100 mil reais. Bom, aí você vai agora, com o valor que você tem disponível sobrando, vamos imaginar que você tenha 10%, 20%, vou pegar 20% de 4 mil, são 800 reais por mês. Você vai investir em algo que renda de uma forma mais segura, por um prazo maior, mas com mais rentabilidade, que é outro lado da reserva de emergência, e você vai fazer uma conta. Bom, 800 reais por mês, uma taxa de juros de CDI mais 20%, 120% do CDI, tá, que existe hoje, você chegaria então a 100 mil reais, né, 100 mil reais em 78 meses, ou seja, 6 anos e meio. Tá? Se você economizar um pouquinho mais, você economizar, por exemplo, 1.200, que é 30% dos seus 4 mil, você chegaria em 5 anos. Bom, tá aí a fórmula rápida e o que você precisa fazer, então, para fazer 100 mil reais. Concluindo, tá? Criar uma mentalidade de riqueza, ou mindset de riqueza, faça um diagnóstico financeiro rapidamente da sua vida, depois você vai cortar os gastos ou diminuí-los e depois comece a investir, então, para atingir essa meta de 100 mil. Pronto, tá aí o mapa, tá aí o caminho. Tá certo? Então era isso por hoje. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso
de prosperidade e lembre-se de deixar seus comentários aí, tá bom?